Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A cúpula do G20 inicia no Rio de Janeiro e as turbulências globais marcam os debates durante o evento. Uma manifestação pacífica às margens de onde ocorre o evento traz frases como taxar bilionários poluidores e pedem recursos para o clima. O presidente Lula diz que taxar os super ricos pode ajudar a enfrentar os desafios globais. Em sua declaração final, o grupo formado pelas maiores economias do mundo diz que cooperará para que os bilionários paguem impostos efetivamente. O presidente do Paraguai passa mal durante a cúpula e é hospitalizado. Na guerra entre os países asiáticos, a Rússia diz que a Ucrânia está com seu território com mísseis americanos de longo alcance. O governo da Venezuela denuncia ataques contra instalações petrolíferas e culpa a oposição. E a Polícia Federal prende 4 militares com um suposto plano para matar o presidente Lula em 2022. A partir de agora, no Jornal Mundial. A cúpula do G20 iniciou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. As 20 maiores economias do mundo se reúnem para debater diversos assuntos. O presidente Lula lançou ao abrir o evento a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Turbulências globais como a guerra na Ucrânia e na faixa de Gaza marcaram os debates no início da cúpula. Como havia prometido, o presidente Lula lançou uma aliança global contra a fome e a pobreza para acabar com o que qualificou de chaga que envergonha a humanidade. Aderiram ao pacto 82 países. Na tarde desta segunda-feira, os líderes que participam do G20 no Rio de Janeiro se reuniram para a foto de família da recém-lançada aliança. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, não estavam. A aliança propõe erradicar a fome e a pobreza até 2030, além de reduzir as desigualdades. A Argentina, liderada pelo ultraliberal Javier Milei, aderiu à iniciativa de última hora. Lula expressou seu desejo de que as guerras não monopolizassem a cúpula, que reúne as maiores economias do mundo. Mas os conflitos na Ucrânia e em Gaza marcaram os debates no início do G20 nesta segunda-feira. Um dia depois de autorizar a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra alvos militares russos, Biden pediu apoio à soberania da Ucrânia. Os Estados Unidos apoiam fortemente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Todos nesta mesa deveriam fazer o mesmo, disse Biden no seu discurso, na presença do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Biden também pediu aos seus colegas que aumentem a pressão para que o Hamas aceite um cessar-fogo, para pôr fim ao conflito com Israel. Já o presidente chinês, Xi Jinping, alertou que o mundo entra em um período de grandes mudanças. Mesmo antes da abertura, não estava previsto um consenso fácil sobre as questões dominantes, inclusive a mudança climática. O texto final do G20 já está fechado, mas alguns países querem abrir alguns pontos sobre as guerras e o clima, explicou nesta segunda-feira uma fonte do Itamaraty. Os líderes das principais economias, que representam 85% do produto interno bruto global e 80% das emissões de carbono, buscam desbloquear pontos como o financiamento da luta contra a mudança climática e a transição das energias fósseis para energias limpas. Nas negociações, o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca em janeiro é igualmente importante. O republicano garantiu que vai retirar, mais uma vez, os Estados Unidos do Acordo de Paris, o que poderia dificultar os esforços da comunidade internacional. O G20 anunciou que vai cooperar para garantir que os super ricos paguem impostos efetivamente, conforme a declaração final da cúpula do grupo, aberta nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, uma decisão bem recebida por economistas e organizações como a Oxfam. Com total respeito à soberania tributária, buscaremos cooperar para assegurar que indivíduos com patrimônio líquido ultra alto sejam efetivamente tributados, afirma o texto. Ainda segundo a declaração, a cooperação poderia incluir o intercâmbio de melhores práticas, o incentivo a debates sobre princípios tributários e a criação de mecanismos contra a evasão fiscal,
incluindo a análise de práticas tributárias potencialmente prejudiciais. Um imposto especial sobre a riqueza de bilionários foi uma das propostas do Brasil na presidência do G20, junto a outras iniciativas sociais, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo presidente Lula. O presidente da Argentina, Javier Milei, de perfil ultraliberal e aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou objeções a esse ponto, entre outros, ao assinar a declaração final. O G20 também alertou que novas tecnologias, como a inteligência artificial, contribuem de forma dramática para a desinformação e o discurso de ódio, segundo a declaração final. Os líderes do grupo não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29, a cúpula da ONU sobre o clima que ocorre no Azerbaijão. As negociações estão estagnadas em torno da questão do financiamento para o combate à mudança climática. A declaração final também evitou mencionar o compromisso que a comunidade internacional adotou na COP28 de reduzir progressivamente a dependência das energias fósseis. No tópico sobre guerras, a declaração afirma que a paz deve estar em conformidade com os princípios da ONU e promover relações pacíficas, amistosas e boas entre os países vizinhos, sem mencionar a Rússia. O G20 ressaltou que apoia as iniciativas relevantes e construtivas para uma paz ampla, justa e duradoura na Ucrânia. Com relação a Gaza, o G20 afirma na declaração final que está unido no apoio a um cessar-fogo completo em Gaza e no Líbano, que permita aos cidadãos retornarem com segurança aos seus lares de ambos os lados da linha azul, que delimita a fronteira entre o território libanês e Israel. O presidente Lula afirmou durante um evento que a tributação de super ricos, principal proposta da presidência brasileira no G20, também depende da reformulação das instituições globais. Um protesto pacífico às margens do G20 foi montado por uma ONG ambientalista, com frases sobre a taxação de bilionários, poluidores e recursos para o clima. O presidente Lula lançou oficialmente nesta segunda-feira a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na abertura da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. A proposta foi idealizada pelo Brasil com o objetivo de acelerar os esforços globais para erradicar essas mazelas, consideradas prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa já teve a adesão de 81 países. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Liderada pelo presidente ultraliberal Javier Milei, a Argentina foi inicialmente a única nação membro do G20 a não aderir à aliança, mas acabou decidindo também ingressar na iniciativa. Milei e Lula têm uma relação tensa, desde antes de o governante argentino assumir o poder em dezembro. A Aliança Global é uma ambiciosa iniciativa pessoal de Lula, líder da esquerda latino-americana, durante a presidência brasileira do G20 deste ano. Seu objetivo é erradicar a fome e a pobreza até 2030, assim como reduzir as desigualdades. A Aliança Global terá governança própria, vinculada ao G20, mas que não será restrita às nações que integram o grupo. A administração ficará a cargo de um conselho e pelo mecanismo de apoio. O sistema de governança deverá estar operacional até meados de 2025. Até lá, o Brasil dará o suporte temporário para funções essenciais. Taxar bilionários, taxar poluidores, dinheiro para o clima. Essas foram as palavras de ordem de um protesto simbólico realizado por ativistas nesta segunda-feira, na altura do posto 12 da Praia do Leblon, no Rio de Janeiro. A cidade cedia a cúpula do G20, que reúne as 20 economias avançadas e emergentes mais importantes do mundo. Os bilionários no mundo representam as emissões equivalentes a 66% da população mundial. Não é possível que essas pessoas continuem enriquecendo cada vez mais, acumulando e concentrando riquezas e distribuindo miséria para todos os cantos do mundo. Essa é uma questão de justiça climática. É urgente uma ampla justiça econômica, tributária, que responsabilize esses grandes bilionários, que são cerca de 3 mil, as pessoas mais ricas do mundo, responsabilize financeiramente, porque essas mesmas pessoas são aquelas que mais poluem no mundo. Segundo os organizadores do ato,
A ideia é que uma tributação mais elevada para os grandes bilionários sirva para a criação de um fundo de socorro climático de adaptação dos países que menos poluem, como os países do sul global. O presidente do Paraguai passou mal no G20 e teve de ser hospitalizado no Rio de Janeiro. O presidente do Paraguai, Santiago Penha, está bem após ter sido internado em um hospital no Rio de Janeiro devido a uma indisposição na noite desta segunda-feira durante a cúpula do G20. Em um boletim médico, o Hospital Samaritano de Botafogo, localizado na zona sul do Rio, informou que Penha, de 46 anos, apresentou um mal-estar no período da tarde e foi levado ao centro de saúde para a realização de exames. Segundo a nota, o chefe de Estado passa bem e seu estado de saúde atual é estável. Embora o Paraguai não seja membro do G20, Penha participa da reunião de líderes como convidado do anfitrião do encontro, o presidente Lula. O presidente paraguaio foi levado de ambulância da sede da cúpula do G20, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A imprensa relatou que o mandatário paraguaio sentiu uma dor no peito e foi submetido a um eletrocardiograma que revelou algumas alterações, o que motivou sua internação hospitalar. A Rússia afirmou que a Ucrânia atacou seu território com mísseis americanos de longo alcance. A Rússia afirmou nesta terça-feira que a Ucrânia lançou mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra uma instalação militar na região transfronteiriça russa de Briansk, segundo a imprensa estatal. Este seria o primeiro ataque do tipo desde que Kiev recebeu autorização de Washington para usar este tipo de armamento contra o inimigo. As agências de notícia estatais, que citaram um comunicado militar, informaram que às 3h25 no horário local, a Ucrânia atacou uma área na região de Briansk com 6 mísseis balísticos e acrescenta que foram utilizados mísseis táticos ATACMS de fabricação americana. A seguir, o governo venezuelano denuncia ataques contra as instalações petrolíferas. E a Polícia Federal prende 4 militares por um suposto plano para matar o presidente Lula em 2022. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira 4 militares destacados na cúpula do G20 no Rio por um suposto plano para matar o então presidente eleito Lula em 2022. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a eleição de 2022. De acordo com matéria da Agência Brasil, o plano incluiu o assassinato de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma fonte ouvida pela AFP disse que os suspeitos foram detidos no Rio, onde participavam da missão de segurança para a reunião dos líderes do G20. Segundo o comunicado da Polícia Federal, o suposto plano, que os suspeitos chamavam de Punhal Verde e Amarelo, seria executado em 15 de dezembro de 2022. O texto diz ainda que eles planejaram o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os militares envolvidos tinham treinamento em forças especiais e planejavam utilizar técnicas operacionais militares avançadas, além de instituir um gabinete de crise que eles próprios integrariam. Os suspeitos poderão enfrentar acusações de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Em outubro de 2022, Lula venceu as eleições sobre o então presidente Jair Bolsonaro. A polícia também realiza outras investigações sobre supostos planos para impedir a posse de Lula. Um deles envolve diretamente Bolsonaro, enquanto o outro investiga os atos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores do ex-presidente atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília e causaram graves danos. O governo da Venezuela denunciou que a sua indústria petrolífera sofreu 3 ataques na semana passada, com perdas milionárias, e culpou a líder da oposição, Maria Corina Machado, pelo que ocorreu. O governo venezuelano denunciou que a sua indústria petrolífera sofreu 3 supostos ataques na semana passada, com perdas de milhões de dólares.
2 deles teriam ocorrido em instalações da estatal Petróleos da Venezuela, um no leste e outro na principal refinaria do país no oeste. A vice-presidente Delcy Rodrigues culpou a líder da oposição Maria Corina Machado e Eric Prince, ex-membro do CIO da Marinha dos Estados Unidos. A vice vinculou Prince citando uma publicação feita pelo militar norte-americano na sua conta na rede social X, na qual fazia referência a uma explosão em um complexo de operações na Venezuela, mas não deu detalhes sobre a ligação que, segundo o governo, existe entre Prince e a líder da oposição, que está escondida depois de denunciar fraude nas eleições presidenciais de julho. O presidente Nicolás Maduro diz que Machado deixou o país, o que ela nega. Rodrigues disse que os ataques afetaram a indústria petrolífera, a indústria petroquímica e as siderúrgicas, bem como o sistema elétrico. No caso do petróleo, PDVSA, óleo e gás, o impacto foi de 157,8 milhões de dólares. Na indústria petroquímica, quase 56 milhões de dólares. Na CVG, nas empresas básicas, quase 30 milhões de dólares. A instalação mais afetada, segundo Rodrigues, foi o complexo Muscar, responsável pela distribuição de 80% do gás do país. No dia 11 de setembro, uma explosão que levou à prisão de 11 pessoas deixou 11 trabalhadores feridos. Prédios do Rio de Janeiro ganharam projeções em um protesto contra as mudanças climáticas. O presidente eleito americano Donald Trump tem sido uma sombra sobre a questão das mudanças climáticas. Negacionista que no primeiro mandato tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o republicano foi alvo de protestos nos prédios do Rio de Janeiro. A cidade organiza a reunião de cúpula do G20, que, entre outros temas, discute ações ambientais. Os líderes mundiais, seja aqui no Rio ou na COP29 em Baku, têm uma janela curta para agir para tributar os super ricos e enfrentar a crise climática. Pedimos que hajam antes que pessoas como Donald Trump assumam o poder. Sabemos que a crise climática não vai esperar por Trump. Sabemos que a crise climática não vai parar. É hora desses líderes agirem e agirem para enfrentar a crise climática. As projeções foram organizadas pelo grupo britânico Glasgow Actions Team e, na segunda-feira, decoraram prédios em vários pontos do Rio. O relógio avança, mas também sabemos que a revolução da energia limpa não vai esperar por Trump. Os Estados Unidos vão ficar para trás se não assumirem a liderança mundial no clima. É hora de os líderes aqui no G20 taxarem os super ricos e gastarem esse dinheiro na crise climática e em todas as diferentes crises que a humanidade enfrenta agora. Os líderes do G20 não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29, a cúpula da ONU, sobre o clima que ocorre no Azerbaijão. As negociações em Baku estão estagnadas em torno da questão do financiamento para o combate à mudança climática. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever as nossas reportagens, é só botar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.